Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 19 a 24. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Leamos. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Vamos ler mais uma vez o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai de amor, fala à tua igreja, nós pedimos que o Senhor fale conosco, fala ao teu povo. Me dá a graça de ser instrumento usado pelo Senhor, para que o Senhor fale aos teus filhos. Me enche com o Espírito Santo, Senhor, eu te peço. Me enche com o Espírito Santo, Senhor, para que eu possa pregar a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com clareza, com fluência, e que esta palavra, Senhor, seja aplicada pelo Espírito Santo em todos os corações aqui presentes. Que o Senhor mude a nossa maneira de enxergarmos determinadas coisas, principalmente sobre a adoração, para nos submeter àquilo que agrada não ao homem, mas que agrada ao teu coração, que agrada ao Senhor. Fala a tua igreja, Senhor, quebranta o nosso coração, muda-nos naquilo que nós precisamos mudar, pois nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Amados, uma vez eu fui para um culto, e isso há muito tempo atrás, e foi dada a oportunidade para uma pessoa louvar ao Senhor, e essa pessoa começou como todos, saudando, cumprimentando com a paz do Senhor, e imediatamente disse: irmãos, eu vou louvar o Senhor. Eu não me preparei, eu não ensaiei, mas para Deus, né? Deus aceita. Amados, a nossa adoração a Deus pode ser de qualquer jeito. Para Deus, pode ser o mediano ou o melhor. Para Deus tem que ser o que sobra ou as primícias. Para Deus pode ser do nosso agrado ou tem que ser do agrado de Deus. Amados, qual é a verdadeira adoração? Qual é a adoração que agrada não o coração do homem, mas agrada o coração de Deus? Porque às vezes o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração está satisfazendo a nossa vontade, o nosso gosto. Mas a grande preocupação que nós devemos ter, e o grande cuidado que nós devemos ter, é em agradar o coração de Deus. Fazer aquilo que Deus se alegra, aquilo que seja aceitável a Deus. Jesus estava em uma viagem da Judeia para a Galileia. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. E era mais ou menos meio-dia quando uma mulher se aproximou para pegar água. E aí Jesus inicia uma conversa com aquela mulher. E nessa conversa, aquela mulher percebe que Jesus é profeta, é um homem de Deus, é alguém muito especial. Veja aí o que diz o versículo 19, por favor, estejam com a Bíblia aberta. Versículo 19: Senhor, todos,
Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Diante do que o Senhor revelou, diante de tudo que Jesus disse, diante daquele diálogo, ela reconhece que está diante de um profeta. Ela obteve a consciência de que estava diante de um homem de Deus. E ela não podia perder essa oportunidade para tirar uma dúvida que estava no seu coração, na sua alma. Havia algo que incomodava aquela mulher. Qual o local escolhido por Deus para adoração? Veja a preocupação dessa samaritana. Ela faz uma pergunta, querido, muito, mas muito importante para os nossos dias hoje, principalmente para os nossos dias de hoje, aonde a coisa está tão voltada para o homem, aonde a coisa está tão voltada para a satisfação e a aprovação do homem, que nós esquecemos que o que vale mesmo é a aprovação de Deus. Vejamos aí o versículo 20, leamos todos juntos. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Amados, o grande pastor, homem de Deus, de uma humildade, de uma intensidade espiritual muito grande, do século XVI, Calvino, ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: que essa mulher toma um curso próprio e regular quando consulta um profeta. Para que ela não venha a errar na adoração a Deus. É essa a preocupação que está implícita nessa pergunta. Aquela mulher não queria errar a sua adoração a Deus, e por isso ela faz essa pergunta ao Senhor Jesus. É como se ela perguntasse ao próprio Deus de que maneira ele prefere ser adorado. Veja aí a palavra e a interpretação de João Calvino. Aquela mulher estava diante de Jesus e pergunta ao próprio Deus qual a maneira que Jesus preferia ser adorado. E aí Calvino faz uma séria advertência, e ele diz: pois nada é mais ímpio do que inventar várias maneiras de adoração sem a autoridade da palavra de Deus. E aí eu vou repetir a fala desse homem: pois nada é mais ímpio do que inventar várias maneiras de adoração sem a autoridade da palavra de Deus. Pergunto, queridos, mais uma vez: toda e qualquer adoração agrada a Deus? Na adoração, o que importa é a intenção. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: olha, para Deus o que vale é a intenção. Amados, adoração é coisa séria, muito séria, seríssima. Esse assunto é de extrema importância, e principalmente para a nossa igreja. Não é toda adoração que agrada a Deus. E eu gostaria que você repetisse isso comigo, todos juntos: não é toda adoração que agrada a Deus. E nós vemos isso em Isaías capítulo 1, nos versículos de 11 a 15. Abra sua Bíblia e acompanhe-me na leitura. Isaías 1, versículos de 11 a 15. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios do Senhor? E sacrifícios aqui dentro de um contexto de adoração. Veja a palavra do próprio Deus: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Mas foi o próprio Deus que instituiu para que eles procedessem dessa maneira. Mas a forma com que eles estavam e a vida da qual eles estavam vivendo, essa adoração não estava
agradando a Deus, e Deus diz: está farto. No versículo 12 diz: quando vindes para comparecer perante mim, aí o Senhor pergunta: quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Numa palavra mais simples, o Senhor está perguntando aqui: quem autorizou vocês a estarem aqui nesse átrio, nesse lugar santo? Versículo 13. Veja, queridos, porque a impressão que dá é que esse povo estava levando as ofertas, levando os sacrifícios, fazendo as suas adorações, e estavam muito satisfeitos, eles estavam alegres, mas Deus não. E aí o versículo 13, veja o que está escrito: não continueis a trazer ofertas vãs. Essas ofertas são vãs de vocês, esse culto é vão, essa adoração é vã, o incenso é para mim abominação. O incenso era algo que agradava as narinas de Deus, que Deus sentia alegria com o incenso, mas o incenso que aquele povo estava oferecendo para Deus era abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Vamos ler essa parte final desse versículo 13 todos. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Mais uma vez todos: não posso suportar associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, diz o Senhor. Pelo que quando estendei as vossas mãos, todos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aquela adoração nos dias de Isaías estava sendo reprovada pelo próprio Deus. E aqui me permitam fazer esse questionamento: a nossa adoração, o nosso culto, o nosso ajuntamento solene nessa manhã, está agradando o coração de Deus? Deus diz: não servem de nada, estou farto, não me agrado, elas me aborrecem, elas me fazem sofrer. Parem! Parem! Amados, não é qualquer adoração que agrada o coração de Deus. Quando Caim e Abel ofereceram suas ofertas como ato de adoração, Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus não aceitou a adoração de Caim. Na adoração, queridos, o que importa realmente não é a boa intenção. Na adoração, a boa intenção não é considerada aos olhos de Deus. Na adoração, o que importa é o que agrada a Deus. Na adoração, o que realmente importa não é a boa intenção. Na adoração, o que importa é o que agrada a Deus. Deus revela em sua palavra como quer ser adorado. E eu gostaria que todos dissessem isso comigo, todos juntos. Deus revela em sua palavra como quer ser adorado. E esse é o princípio regulador adotado pelos reformadores. Não é ao gosto humano, mas é ao gosto de Deus. Não é o que agrada ao homem, mas o que agrada a Deus. Davi, ao tentar levar a arca para Jerusalém, teve uma boa intenção. Davi queria levar a arca, era importante, a arca está em Jerusalém, e ele decidiu levar. Só que ele se empolgou tanto nessa missão, que ele fez do jeito dele.
Ele teve a boa intenção, guarde isso, Davi teve a boa intenção, e ele mandou levar a arca da aliança em um carro novo. Pega um carro novo aí e vamos levar a arca, puxada não por homens, mas por bois, que são mais fortes. Mas só que Deus havia determinado que a arca deveria ser carregada com varas, inseridas em argolas ao lado da arca, e transportada nos ombros pelos levitas. E aí, na trajetória, na caminhada, os bois tropeçaram, a arca se inclina para cair, a arca que tem um valor extraordinário, uma simbologia muito rica. Usar também com a boa intenção, ele coloca a mão na arca para que a arca não caísse, não viesse ao chão. Ele estendeu a mão para segurá-la, para impedir-se que caísse. Agora, queridos, segundo as Escrituras, aí veja só, queridos, uma coisa é a boa intenção do homem e a outra coisa é o que diz a palavra do Senhor. Segundo as Escrituras, tocar a arca era proibida para aqueles que não eram levitas. Ele não podia fazer isso, ele não era levita, ele não podia tocar na arca. E mesmo entre os levitas, somente certos indivíduos tinham essa permissão. Não era qualquer levita, eram aqueles que eram escolhidos, selecionados para isso. E devido a essa transgressão, Deus feriu a Uzá, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca. Amados, a nossa adoração tem que ser do modo de Deus. A nossa adoração deve buscar a aprovação de Deus. Aquela mulher samaritana levantou essa questão, a questão da adoração. E a questão daquela mulher em particular era em relação ao lugar da adoração. Aonde? E ela diz, para os judeus em Jerusalém, para os samaritanos era em Gerizim. Mas qual o lugar certo? Vamos ver a resposta de Jesus, versículo 21. Leamos todos juntos. Disse-lhe Jesus: meus amados irmãos, Jesus revelou àquela mulher o fim iminente, tanto do templo quanto do Monte Gerizim, como lugares de adoração. Essa foi uma revelação muito especial que Jesus fez àquela mulher, nem no lugar, nem no outro. E aí ele completa e diz: a hora vem, quando nem neste monte, e provavelmente Jesus apontou para Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí vem uma pergunta importante: e por quê? Por que Jesus diz isso? Porque Jesus faz essa revelação que estava chegando a hora de que o local não seria o centro da adoração. Meus amados, a resposta nós vamos encontrar no Velho Testamento. Os objetos e rituais tidos no templo eram figuras da obra e da pessoa de Cristo. Tudo que acontecia ali, tudo que foi ordenado por Deus, tinha como propósito de simbolizar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tudo aquilo ali apontava para Jesus. Tudo apontava para Cristo. Vamos levar aqui alguns exemplos. Os sacrifícios de animais. No templo eram oferecidos sacrifícios diários, semanais e anuais de animais. Esses sacrifícios prefiguram o sacrifício definitivo de Jesus na cruz. Quando eles se sacrificavam, ali estava prefigurando de que o Cordeiro de Deus, o Cristo, se sacrificaria, e de uma forma definitiva e única. Na cruz, Jesus ofereceu uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. Bendito seja o seu santo nome.
Os sacrifícios apontavam para Cristo. Um outro exemplo é o dia da expiação, Yom Kippur. Nesse dia mais sagrado no calendário judaico, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sangue de animais, sacrificados em expiação pelos pecados do povo. Esse ritual, queridos, guarde isso no seu coração, é uma sombra do papel de Cristo como sumo sacerdote, que entra na presença de Deus com seu próprio sangue para a expiação eterna dos eleitos de Deus. Aleluia! Isso apontava para o sacrifício de Cristo. O véu do templo é o outro exemplo. O véu separava o Santo dos Santos, onde residia de uma forma simbólica a presença de Deus, do restante do templo. Na morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando o nosso acesso direto a Deus através do sacrifício de Jesus. Aleluia! Quando Deus rasgou, queridos, o véu, e o texto sagrado é tão poderoso que diz que rasgou do alto para baixo, não de baixo, que poderia dar uma interpretação de uma ação humana, mas do alto, de cima. Esse véu é rasgado pelo próprio Deus. E quando Deus rasga o véu, Ele está dizendo que tudo aquilo está cumprido o seu propósito. Agora é tudo em Cristo. Agora é tudo em Cristo. O propósito de tudo aquilo ali foi cumprido em Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Mas há uma outra coisa que nós podemos destacar: o candelabro menorá. A luz constante do candelabro é vista como uma representação de Cristo como a luz do mundo, em João 8,12. E aí a mesa dos pães da preposição. Os pães que eram colocados regularmente na mesa dentro do templo, simbolizava a Cristo como o pão da vida, representando a provisão e presença contínua de Deus entre o seu povo. E aí, queridos, em último lugar, de tantos outros exemplos que nós poderíamos dar, aí tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que ficava localizada no Santo dos Santos, protegida e dividida pelo véu do templo. Assim como a arca era sinal da presença física de Deus no meio de Israel, Cristo é a presença de Deus encarnado, o Emmanuel, o Deus conosco. A arca era colocada no Santo dos Santos, indicando a santidade e a proximidade única de Deus. Da mesma forma, em Cristo, Deus se fez totalmente acessível aos seus escolhidos, ao seu povo. Há uma outra coisa que devemos considerar na arca, é que a arca continha as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. E aí o que significa isso? Qual a simbologia disso? Cristo, por sua vez, é o cumpridor perfeito da lei, que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la plenamente. Aleluia! Dentro da arca também estava o maná, o pão que Deus enviou do céu para alimentar os israelitas no deserto. Jesus é o pão da vida, o verdadeiro alimento enviado por Deus. Mas há uma outra simbologia também, queridos, que era a vara de Arão que estava lá dentro, que brotou representando o sacerdócio legítimo e a autoridade de Deus. E aí, mais uma vez, a gente lembra, Cristo é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, indicado como sumo sacerdote eterno.
E aí vem uma outra coisa na arca, a tampa da arca. Amados, a tampa da arca era conhecida como propiciatório, o lugar da expiação. Era onde o sangue era aspergido no dia da expiação para a purificação dos pecados de Israel. Cristo, em sua morte, tornou-se expiação definitiva pelos pecados dos homens, sendo Ele mesmo, guarde isso no seu coração, sendo Ele mesmo o propiciatório através do qual os seus escolhidos podem ser reconciliados com Deus. E em último lugar, a arca era feita de madeira de acácia, conhecida por sua durabilidade e resistência à decomposição, e revestida de ouro puro, simbolizando a realeza e a santidade. Cristo, em sua humanidade, representada pela madeira, é perfeito e incorruptível, enquanto sua divindade é simbolizada pelo ouro. Amados, em Jesus Cristo temos o cumprimento de todos os desígnios de Deus para a redenção dos seus escolhidos. É por isso que esta adoração, e é por esta razão que a adoração não é mais um templo judeu. A verdadeira adoração está em Jesus Cristo. E eu gostaria que todos dissessem isso comigo. A verdadeira adoração está em Jesus Cristo. Todos, a verdadeira adoração está em Jesus Cristo. Todos os rituais passaram, pois Jesus, o Cristo, se encarnou e se sacrificou definitivamente pelos seus escolhidos, por nós. E aí, o versículo 21, mais uma vez: a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Está explicado? Vejamos agora o início do versículo 23. Mas vem a hora, já chegou. Para aí, por favor, em que os verdadeiros, em que os... Mas quando Jesus fala de verdadeiros adoradores, implicitamente ele está afirmando que existem falsos adoradores, ou adoradores equivocados, bem intencionados, mas errantes. Existe adoração que não agrada a Deus. Existe adoração que o Senhor esconde o seu rosto. E que isso não aconteça conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, o que eles farão? Adorarão o Pai. A adoração é dirigida a Deus. Eu queria ouvir um amém. Amém. Veja a importância dessa expressão de Jesus. Adorarão o Pai. A adoração é dirigida a Deus. A adoração tem que agradar a Deus. Você não pode gostar de um hino. Você pode não gostar de um hino, mas o que importa é Deus gostar. Amém por isso? Amém. Esse eu não gosto, mas e Deus gosta? E Deus gosta. Ah, pastor, e como é que a gente sabe se Deus gosta ou não? Jesus revelou, está aqui na sua palavra. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Pergunto, qual é a adoração verdadeira? Qual a adoração que agrada a Deus? Versículo 23 responde: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como é que a gente sabe se a gente está agradando a Deus? Se a gente estiver adorando em espírito e em verdade. Duas coisinhas, duas palavrinhas tão simples, mas tão profundas. Primeira coisa que nós encontramos Jesus dizendo: adorarão em espírito. A samaritana estava focada nos aspectos externos da adoração. E tem muita gente focada nos aspectos externos.
Jesus enfatiza que a adoração verdadeira é aquela que brota de dentro do coração do adorador. A adoração que agrada a Deus, a verdadeira adoração, é aquela que emana lá de dentro, não é aquela que é de boca para fora, não é aquela que é apenas de coreografia, de gestos, de expressões físicas. Não é que isso não possa, mas se essas coisas estão em harmonia com o que nasce lá de dentro, do fundo do coração, elas são lícitas, mas elas são pecaminosas se elas estiverem divorciadas lá do interior, lá dentro, lá do âmago da nossa alma. Isso envolve 5 atitudes. A adoração em espírito envolve 5 atitudes: intenção, motivação, intensidade, sinceridade e reverência. Intenção refere-se ao propósito ou objetivo com o qual o indivíduo se aproxima da adoração. E aí o nosso irmão Josué iniciou o momento de louvor perguntando: você veio aqui para quê? E por que você veio aqui? E aqui está a intenção do adorador, o propósito. A intenção adequada é centralizar Deus como foco da adoração, buscando honrá-lo e glorificá-lo acima de tudo. Meus amados, nós viemos em decorrência da santa vocação de Deus para adorar a Deus. Esse momento que nós nos reunimos todos juntos aqui, essa grande multidão, nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque só Ele é digno. Uma adoração lá do fundo do coração. E aí vem a questão da motivação. O que é que impulsiona um adorador a participar da adoração? Deve ser o amor a Deus, o desejo de comunhão com Ele, o desejo de glorificar a Deus acima de todas as coisas, e a gratidão porque Ele nos salvou da condenação eterna, e Ele tem cuidado de nós. Motivações puras incluem a gratidão pela salvação, o desejo de obedecer a Deus e a busca pelo crescimento espiritual. Motivações impuras é o desejo de aparecer, de se exibir. E às vezes as pessoas fazem tanta coreografia e que lá dentro não está comunicando nada. Deus está olhando e dizendo: essa não, porque Deus, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Cumprir obrigações religiosas por costume. A outra questão é a intensidade. Esse aspecto se refere ao grau de fervor e paixão, queridos. A adoração a Deus tem que ter intensidade. Amém? Tem que ter fervor, tem que ter alegria, tem que, irmãos, diante da afirmação de que Deus é bom, isso deve encher os nossos olhos de brilho, de júbilo, o nosso louvor. Deus cuida de nós, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós cantamos aqui os atributos de Deus, o que Deus é e o que Ele fez e faz e fará por nós. O louvor é um louvor de alegria mesmo, de júbilo, de exaltação. Tem que ter intensidade. Quando há coração, há intensidade. Aí algumas pessoas dizem: não, o que vale é a solenidade. A solenidade também o Senhor reprovou. E entende-se por solenidade aquela situação de muita... Entenderam, né? Amém. Amém. Mas há uma outra coisa, é a sinceridade. A sinceridade na adoração significa adorar sem fingimento ou hipocrisia. Envolve a genuidade dos sentimentos e expressões do adorador, referindo uma fé verdadeira e uma relação real e pessoal com Deus. E aí vem, em último lugar, a reverência. A reverência, queridos, envolve respeito profundo e temor apropriado para com Deus. Vou repetir. A adoração que agrada a Deus é em espírito. E adorar em espírito envolve reverência. Envolve o que, irmãos? Reverência. O que é que você me diz?
Jesus disse assim, olha, no tempo nem em Jerusalém, nem em Gerizim, nós cantamos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então esse aqui é um lugar comum? Não, não é um lugar comum. Esse é um lugar que foi consagrado para adorar a Deus. Então é um lugar especial. É um lugar especial, sim. Mas o que torna esse lugar especial é o fato de que quando nós nos reunimos aqui, nós invocamos a presença de Deus e Deus está presente. E aí esse lugar se torna um lugar todo especial, porque Deus está presente. Você crê que Deus está presente aqui, queridos, nesse lugar? Todas as partes do culto, elas foram pensadas e oradas para agradar a Deus, não para agradar a você, agradar a Deus. Mas qual é a postura que você tem diante do Deus que está presente aqui? Do Deus que é Espírito, por isso nós não podemos vê-lo, mas Ele está presente aqui. Louvado seja o seu santo nome. Qual a sua postura, queridos? Qual a sua postura? Durante o culto, a gente tem pouco tempo de culto, tem gente que fica vendo as mensagens no WhatsApp. Pode ver depois, mas na hora do culto, na hora da oração, na hora da leitura da palavra, na hora do louvor, fica olhando para o irmão, observando a roupa do irmão, o jeito do irmão, o andar do irmão, fica observando os outros, queridos. Isso é reverência. Você está diante de Deus ou você não tem convicção de que você está diante de Deus? Tem pessoas que vêm para o culto e a outra intenção, além de adorar a Deus, é enxergar alguma coisa no irmão, para criticar. Para criticar. Reverência, meu querido irmão, é uma coisa que se constrói com consciência de que nós estamos na presença de Deus. Amém? Na adoração, isso se expressa através de uma atitude de humildade e submissão diante da majestade e santidade de Deus. Meu querido irmão, nós vamos ver que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando a igreja adora em espírito, a presença de Deus se manifesta de uma forma poderosa e gloriosa. E é isso que nós desejamos para a nossa igreja. Mas há uma outra coisa, queridos. Há um detalhe muito importante. A adoração em espírito também envolve a ação do Espírito Santo. O nosso culto é triuno, é Deus Pai, é Deus Espírito, é Deus Filho. O Espírito Santo está aqui, Ele é o santificador, Ele é aquele que aplica a palavra de Deus, a mensagem sagrada. É Ele quem nos capacita a viver uma vida que agrada ao Senhor. É Ele que nos impulsiona à verdadeira adoração. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio e de glorificar o nome excelso do Pai Celestial. A adoração em espírito é aquela que é movida pelo Espírito Santo, onde há dependência do Espírito Santo de Deus. E a segunda e última verdade, o texto diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, queridos, é aquela que é saturada com as Escrituras Sagradas. Amém? Eu vou repetir. A verdadeira adoração é aquela que é saturada com as Escrituras Sagradas. É aquela que tem conformidade com a verdade revelada por Deus. E aí eu volto a citar o princípio regulador. E diz o princípio regulador: tudo o que é feito no culto deve ter uma base bíblica explícita. Ou seja, deve ser claramente ordenado ou exemplificado pelas Escrituras. É importante destacarmos esse exemplificado nas Escrituras. O princípio regulador do culto afirma que algo que não está escrito na Bíblia, então não deve ser aplicado no culto público. Isso inclui cânticos, orações, leituras, pregações e outros elementos do serviço religioso. A ideia, queridos,
é que o culto deve ser centrado em Deus e conforme a vontade revelada de Deus, evitando inovações humanas e focando no que é claramente bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos recebido várias pessoas, muitas pessoas na nossa igreja. E quando nós perguntamos qual o motivo, a maioria diz: é porque aqui se prega a palavra de Deus. É porque aqui a zela pelas escrituras sagradas. Amados, e nós queremos isso mesmo. Ficamos alegres quando a pessoa diz que vem por conta da palavra. Esse é o nosso compromisso. Tudo fundamentado na bendita palavra de Deus. Porque na palavra de Deus não há erro nem equívocos. Nós estamos construindo a nossa vida espiritual numa rocha que pode vir vento, tempestades e tantas outras coisas, mas nós não seremos abalados, porque temos o fundamento da palavra do Senhor. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. A nossa confissão de fé, no artigo 21, diz: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações, invenção dos homens ou sugestão de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Amados, o louvor é instrumento poderoso de proclamação das verdades de Deus. E é por isso que nós precisamos ser zelosos no conteúdo dos nossos hinos, das nossas músicas. Tem hino que é tão bonito, tão agradável, tão gostoso de cantar, mas não é bíblico. Se não é bíblico, não agrada a Deus. Se não está em harmonia com a palavra de Deus, não agrada a Deus. Tem que ser em harmonia com a palavra de Deus. E aí temos o final do versículo 23, uma revelação importante. A equipe de louvor, por gentileza. Final do versículo 23. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meus amados, veja que coisa linda. Deus procura. Deus procura. Ou seja, Deus vai atrás. Deus observa aqueles ajuntamentos aonde tem uma adoração em espírito e em verdade. Não, meus amados, que é essa igreja que nós venhamos ser procurados por Deus e achados como verdadeiros adoradores. Mude a sua postura, mude a sua visão. Você ouviu a palavra de Deus? Você foi confrontado naquilo que é o seu gosto, a sua vontade, as suas preferências musicais, de ritmos e tantas outras coisas. Querido, em nome de Jesus, o que vale é agradar a Deus. Na sexta-feira eu recebi um casal no gabinete e o irmão disse o seguinte: eu quero é fazer a vontade de Deus. E em lágrimas, eu quero fazer a vontade de Deus. Na nossa adoração, no nosso louvor, no nosso ajuntamento solene, amados, que o nosso coração deseje fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, porque esses o Senhor procura como verdadeiros adoradores. O versículo 24, leamos todos o versículo 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.